Nova Italia non è mia una sesta solo da battaglie, ma è una sesta anche da una guerra di idee, di pensieri che si sciocca. I cai del movimento de unificazione con Garibaldi e Mazzini, e si tenga su per un'Italia foraveccia, nazionalista, e senza i preti in tra i piedi. Ma una muccia, rento accesa, la vedea tutto in altro mo'. Parlori sto nuovo stato italiano e... Sani, cari veneti, comecei a mostrar aqui um pouco do primeiro trecho, digamos assim, da primeira parte do segundo episódio da nossa série, a primeira produção do Lenguamare, documental A Pátria de Deus. Já está disponível, claro, para o pessoal que é membro aqui do canal. Então, se você não é, te convido a fazer parte também dos membros do canal. Esse também é geralmente o Filó de São Marco, a gente faz aqui para os membros dos canais, mas eu decidi fazer isso aqui público, por quê? Para justamente mostrar para vocês que o segundo episódio da nossa série A Pátria de Deus, o primeiro está disponível para todo mundo aqui no canal, é só você ver, mas o segundo episódio saiu hoje, aí lá para os membros. Você pode fazer membro também e apoiar essa iniciativa para que a gente consiga viabilizar esse sonho de continuar produzindo, fazer mais produções e ter um streaming vêneto, né? Vêneto nosso aqui, e que começamos, né, pelo Brasil, os Vênetos brasileiros. Muito bem, já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Mais uma vez, se você não assistiu o primeiro episódio de A Pátria de Deus, tá lá, tá aqui no canal, vai lá em vídeos e você vai conseguir encontrar o primeiro episódio, que se chama Sereníssima Está Morta. Esse daqui é o segundo, que se chama A Nova Veneza, e ele está disponível para os membros, te convidando já para ser membro do canal. Vamos lá, então, vamos fazer o nosso tradicional Filó de San Marco. Claro, o programa, ele, né, enfim, ele é um pouco novo, a gente começou mês passado a fazer isso, quase todos os dias, não são todos os dias que eu faço, mas geralmente com muita frequência, né, nas semanas. E qual que é a proposta? A proposta é que eu venho e eu leio alguns trechos do Evangelho de São Marcos em vêneto, né, para os membros do canal, principalmente aqueles que têm interesse em aprender vêneto, em acompanhar, porque grande parte das pessoas ali que são membros do canal têm o Evangelho de São Marcos, e aí eles também, né, muitas pessoas pediram, seria bacana que a gente fizesse isso para conseguir escutar a pronúncia, né? Então a gente já está estamos no capítulo 3 e fomos até o 7. A gente vai começar um outro trecho e depois, claro, eu faço a leitura e também faço a leitura em vêneto e em português e depois a gente conversa um pouco melhor. Então, capítulo 3, número 8 do capítulo 3 do Evangelho de São Marcos em vêneto. E da Jerusalém e da Lidumea e de intra el Jordão e da rente a Tiro e Sidom, na gran mucha de gente que, sentindo que le gran robe que ele fazia, a setaqueia da rente a Lu. Portanto, né, de Jerusalém a Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Está aqui o Evangelho de São Marcos, se você quiser também pode adquirir, tá? 9 do capítulo 3, em vêneto. Ele ha dito ai suoi discepoli che tenesse da ora pareccia na barchetta per lui per conto del popolo che cuscita no ilo piasse. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão para que o não oprimisse. 10. Perché ele aveva variona bra muccia, in modo che tutti che devoto se aveva qualche malattia e se immutia sora de lui para tocarlo, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Spirites porchi, che era drio guardarlo, e se indenocea davanti a lui, e seguia dizendo, vous c'est il fiol de Dio, e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele me nasceu um pasto, que così noi lo dissesse mia. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem.
ele se andà su del monte, ele ga chamà da suposta quei que ele ga voesto, e se vieste da lu, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E ele ga nominà 12 a ciò che gli fosse insieme colù, e ele mandasse pregar, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. A ciò che avesse il potere di guarire malattie e di cacciare via i diavoli, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, que ele gametesto il nome de Piero, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Iacomo, figlio de Zebedeo, e João, fratello di Iacomo, e li chiamà de Boanerges, que ele vuol dire fioi del raqueton, e a Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e Andrea, e a Filippo, e a Bartolomeu, e a Mateo, e a Tommaso, e Jacopo, fiol de Alfeu, e a Tadeu, e Simão Eleseote, e Andrea, Filipe, a Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote, e a Iuda Iscariota, quel que ele ha tradisto, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Muito bem, aqui paramos então. Você que tem o Evangelho de São Marcos já consegue, né, ter uma base da pronúncia também em Vêneto e se aproximar mais, obviamente, da nossa língua. Se aproximando da nossa língua, aproxima-se também, sem sombra de dúvidas, um pouco mais da nossa cultura, além de tudo que tem aí no canal e assim também no clube de membros. Aproveito, convido você a mais uma vez assistir lá, caso você não tenha assistido o primeiro episódio de A Pátria de Deus, que a gente vai narrando toda a história, né, do Vêneto, ali o que aconteceu com a Sereníssima República de Veneza. Aqui a gente já se aprofunda nesse segundo episódio, que vocês estão vendo aqui algumas imagens. Deixa eu até tirar. Vamos tirar o som e deixar rodando, né? Então, algumas imagens, por exemplo, sociedades secretas que influenciaram bastante naquele início, na política, né? O que eles traçaram, inclusive, né? Enfim, com base, né? Com coisas que existem mesmo, com entrevistas, enfim, de pessoas que são relevantes para esse meio, falando a respeito da importância, por exemplo, aqui das sociedades secretas, na União da Itália, né, na unificação de 150 anos, e aquilo que eles acabaram, querendo ou não, planejando também para um destino da igreja na Itália, sem que a Itália soubesse, é óbvio, né? Então teve uma briga, um choque entre, né, a igreja e a maçonaria e a carbonária naquele tempo, que a gente já falou um pouquinho aqui, também está nesse episódio, o segundo episódio, para explicar melhor como eles utilizaram, por exemplo, o cinema e a televisão para criar os valores morais e civis do ressurgimento com base, né, em toda essa ideia que esses novos políticos que estavam assumindo tinham. Enfim, e também, é claro, depois a gente sai disso e se aprofunda nesse segundo episódio na própria realidade, né, dos imigrantes, como eles estavam vivendo ali, com imagens da época dos nossos imigrantes no próprio Vêneto. Tá aí, né? Você consegue acompanhar isso nesse segundo episódio. E também vou mostrar ali o que começou a surgir essa ideia de sair dali, porque já não era mais a pátria que eles conheciam, ou seja, no caso dos nossos, não era mais aquele Vêneto que eles conheciam a partir de vários problemas. Inclusive está aparecendo aqui um homem atingido pela pelagra, e a gente mostra isso nesse segundo episódio. A pelagra era uma doença horrível aí, que atingiu grande parte do Vêneto, né, por falta de nutrientes, por falta de comida, e enfim, várias coisas. Fala um pouco mais sobre como o governo italiano ali estava se moldando, né, esse novo governo, que era o governo da Itália, a taxa do pão, que era conhecida, até coloca aqui esses impostos extremamente altos, inclusive sobre a comida, o que ocasionou mais ainda fome para a população lá, né? E, claro, depois a própria igreja, que estava se vendo cada vez mais acuada, né? Os seus territórios sendo confiscados, uma Itália que estava se tornando cada vez mais laicista e inimiga da fé, da religião, o que atingia não só a igreja, mas atingia de modo assim profundo os camponeses também, porque eles tinham na fé
os seus valores, né? Eles tinham na igreja aquilo que representava a vida deles, então eles se sentiam também acuados por conta disso. E também o papel, né, que os capuchinhos, por exemplo, né, os padres capuchinhos, os monges capuchinhos, os missionários, enfim, tiveram nessa orientação da população para passar por essa crise e principalmente pela imigração. Então, esse daqui é o segundo episódio, ele vai abordar um pouco disso, mostra que aqui são imagens reais, né, do tempo aqui, por exemplo, os capuchinhos, enfim. Vamos ver o que nós temos mais para falar um pouco para você sobre esse segundo episódio. E aí, todo, né, o drama que a gente vai ter, tem imagens reais aqui sobre o momento, né, várias partes da imigração, por exemplo, aqui no navio, saindo do Porto de Gênova, também está aí nesse segundo episódio de A Pátria de Deus, Porto de Gênova. E passando um pouco mais, dando um breve relato aí do episódio, né? Quem quiser pode assistir lá no Clube de Membros. E é isso, né? Tem imagens aqui também dos imigrantes já no Brasil, tem algumas imagens deles chegando. É claro que aqui são fotos e depois tem alguns vídeos também, por exemplo, vídeos já daquela época, principalmente no Sul, aqui em Caxias do Sul, enfim. Então, a gente vai se aprofundar cada vez mais, né, nessa série A Pátria de Deus, para falar sobre todo esse contexto, não só da queda da Sereníssima, mas também da unificação, que a gente já começou a abordar, e depois, né, aqui no Brasil. Então, é bem bacana assim que a gente consiga ter uma análise e isso retratado em audiovisual, em documentário, em série para vocês, tá bem? Bom, vou retirar aqui. Antes da gente finalizar, claro, faço convite para vocês para participar do workshop da imersão DNA Vêneto, do dia 16 e 17 de maio, que cai não nesse final de semana, no outro. Para quem não consegue vir e ficar na videochamada, vai ter gravação, tá? Eu vou deixar gravado e disponibilizar para aqueles que participaram, né, para aqueles que fizeram a sua inscrição. Então, você pode fazer parte aí do nosso workshop Imersão DNA Vêneto, vai ter o pessoal da Nexo Dino também aí contribuindo, né, com o material deles, pode entrar lá no site, se tiver alguma coisa de interesse, vocês vão perceber que é possível utilizar um cupom de desconto do Lenguamare, que é tudo junto, Lenguamare 15, Lenguamare mais o número 15, tudo minúsculo, e o número 15. Você que está afim aí de entender mais como é que está esse processo da limitação, entre outras coisas, né, da cidadania italiana, pode falar com a Alma Cidadania, tá? Fala lá com a Alma Cidadania e diz que chegou através do canal Lenguamare, que eles vão te atender muito bem. Não que eles não atendam os demais, mas através do canal Lenguamare você tem até preferência. Mais uma vez, como nós lemos aqui o Evangelho de São Marcos, é possível que você o adquira também. Não temos mais tantas cópias, porque eu fiz 200 cópias e praticamente eu tenho poucos, tá? Eu acho que deve ter umas 20 cópias aí. Então, você, se quiser, pode entrar em contato. Entre em contato pelo WhatsApp, tem aí vários vídeos e também lá pelo Instagram do Lenguamare, tem um link, é só clicar, você pode adquirir o seu Evangelho de São Marcos para acompanhar também as leituras, caso você seja membro do Clube Lenguamare. Então, olha só, vai lá, torne-se membro para a gente viabilizar mais produções como essa, né? Contando não só, essa aqui é o primeiro, né? A primeira história que a gente está contando, que é uma série que vão ter muito mais episódios aí, mas para depois contar mais histórias a respeito dos nossos antepassados, da Sereníssima República de Veneza, enfim, entre outras coisas que nos conecta, né? Na nossa história aí. Muito bem? Então, acredito que seria isso. E eu vos agradeço. Nós temos aqui comentário, né, de fora do Brasil. God bless this man, Venetian from Calgary, Canada. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much. Então, finalizamos aqui e nos vemos amanhã, tá? Amanhã eu vou fazer também uma live aí perto do meio-dia, vocês sabem, tá? Meio-dia um pouquinho mais, para mais pessoas conseguirem acompanhar. Muito bem? Então, ciao, Strucon, ci vediamo. Tutti i fradei del Brasil e anche i fradei del Canada. Ciao, Strucon.